Irmãos, hoje nós celebramos a memória de São Francisco de Assis, este grande santo que é um luzeiro ainda hoje para nós, com seu exemplo de vida. Este grande santo que, antes de ser santo, viveu ali no contexto da Idade Média e era um contexto em que a Europa estava ali com aquela venda de mercadorias crescendo, o comércio, e começa a aparecer a burguesia. São Francisco de Assis foi criado na burguesia, ele tinha bens, ele era um menino criado, bem criado, né? Em berço de ouro, podemos dizer. E assim ele viveu a sua vida, apesar da generosidade que ele tinha para com os outros, para aqueles que pediam esmola para ele, ele não negava esmola. Apesar disso, dessas virtudes, ele tinha ambições mundanas, ambições do mundo, porque ele estava inserido num contexto de ascensão da burguesia. Então, ele tinha sonhos, como por exemplo, de se tornar um cavaleiro. E por conta deste sonho, ele se arriscou numa guerra. Por quê? Porque se voltasse da guerra, poderia se tornar cavaleiro, se tornar um nobre. Ou seja, ele tinha ambições mundanas. Porém, quando ele foi para a guerra, além de perder a guerra, ele se tornou prisioneiro em Perúgia. E lá ele teve um sonho, e a partir deste sonho foi tipo uma virada de chave na vida de Francisco. Essas ambições que ele tinha mundana, de cargos, de dinheiro, de festas, tudo caiu por terra. A partir deste momento, dessa virada de chave, ele decidiu pela sua conversão. Ele decidiu amar o Cristo. Ele decidiu nunca mais tirar os seus olhos das coisas do alto, das coisas de Deus. O evangelho que a igreja nos propõe hoje, irmãos, pode ser muito iluminado com a vida de São Francisco. É o evangelho em que Jesus, entrando na casa de Marta e Maria, Marta agitada com as coisas da casa, ali com suas panelas, com as coisas ali que ela estava fazendo, queria que Maria o ajudasse, mas Maria estava ali aos pés de Jesus, escutando Jesus. Então Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Irmãos, São Francisco de Assis, ele descobriu o necessário. Ele descobriu o que era verdadeiramente necessário, que não eram as coisas do mundo, não eram as coisas aqui de baixo, mas as coisas do alto, as coisas de Deus, o amor a Deus. E por conta deste amor, por ter encontrado o que é verdadeiramente necessário, que é Jesus Cristo, ele optou por amar a Cristo, por se entregar a Cristo, por amar o Cristo pobre, se fazendo também pobre para imitar o Cristo. E ele, que já tinha virtudes dentro dele de dar esmolas, continuou. Essas virtudes cresceram porque cada vez mais ele estava mais unido a Cristo. E então, a partir dessa conversão, que é uma conversão contínua, é todos os dias se convertendo e se unindo cada vez mais a Cristo, então ele pôde se tornar o grande São Francisco que nós conhecemos hoje. 800 anos depois, continua sendo exemplo, nos iluminando, rendendo frutos, convertendo pessoas. São Francisco foi a primeira pessoa a receber os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco arriscou a própria vida para tentar converter o sultão. Nós conhecemos as pregações de São Francisco aos animais, ele que falava com os animais. Tantas histórias que parecem tão distantes da nossa realidade, irmãos, mas que só foram possíveis por conta deste processo, essa virada de chave, essa conversão de São Francisco, que decidiu abandonar
estes sonhos do mundo, as vaidades, os caprichos, para amar aquele que primeiramente nos amou. Ele pôde entregar todos os seus bens, até a roupa que ele vestia, ele entregou, porque ele queria viver a pobreza, porque Cristo se fez pobre, se humilhou para estar entre nós. Assim também queria seguir o seu exemplo, São Francisco de Assis, e assim o fez. E os frutos são colhidos até os dias de hoje. Irmãos, é um grande aprendizado para nós também sermos mais Maria, mais contemplativos, voltar o nosso olhar para Jesus. Assim como São Francisco de Assis tirou o seu olhar do lugar errado e voltou o seu olhar para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Nós também precisamos tomar esta firme decisão de nos convertermos dia após dia para amar o Cristo, para nos fazermos pobres também de espírito e sermos saciados por aquele que é o único que pode nos saciar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Francisco de Assis interceda por nós e nos ajude a voltarmos o nosso olhar sempre para o Cristo, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Amém.